Eu ouvi, por exemplo, que o senhor é um homem que defende a lei de uma forma absurda. Como é que esse homem pode ser terrorista? Vou contar um fato aqui, pessoal. Em 2003, eu soube que sua irmã foi assassinada num assalto. E o senhor, em momento algum, defendeu a morte de quem matou sua irmã. A PM lhe admira por isso. Brasília lhe admira por isso. O senhor pediu a aplicação da lei. Como é que um homem que pede a aplicação da lei, no caso da perda de uma irmã, vai ser terrorista? Meus irmãos, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. E que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que Jesus Cristo encontre guarida em nosso coração. Aqui, o nosso propósito é compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhar aquilo que é digno de nota, aquilo que nos surpreende, os convites de Jesus Cristo para a nossa ascensão espiritual. Meus irmãos, desde jovem eu abandonei a ideia, pelo menos, de me tornar imediatamente um anjo. Muito embora todos nós, eu, você, todos nós temos esse potencial à angelitude. Nós nascemos para bater asas. Aprendi que cada passo no seu devido momento. Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, ele materializou, através da sua vida, o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse que foi abraçado apenas no século XX, pelo ordenamento jurídico. Quase sempre o ser humano foi considerado pelo direito como um objeto. Jesus Cristo não. Ele dignificou o ser humano. Então penso que o nosso caminho é sermos cada vez mais dignos, que possamos pautar a nossa conduta da melhor forma possível. Isso não representa dizer que nós estamos isentos de erros, de equívocos e até mesmo de crimes. É natural na caminhada que nos equivoquemos. É natural o erro. Todavia, quando nós nos tornamos cristãos, nós abraçamos o propósito da dignidade. Valorizar todo e qualquer indivíduo, ser humano, amando-o. Nós aprendemos lá com João I, no capítulo 4, que aquele que ama, conhece a Deus. Aquele que não ama, portanto, não conhece o nosso Pai, o nosso Criador. Por quê? João deixa bem claro. Porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E às vezes nós nos perdemos nessa caminhada, porque levamos a mensagem de Jesus Cristo sem esse propósito de amar o nosso semelhante, o nosso irmão, ressaltando nele a dignidade que é própria do ser humano. Nós somos levados a calar a nossa boca. Muitas pessoas tentam nos calar. Nós não podemos, às vezes, tratar sobre determinados assuntos porque, quase que de imediato, as pessoas começam a apedrejar, criticar, apontar o dedo. Eu já disse várias vezes aqui no canal sobre a necessidade do nosso aprimoramento, do nosso conhecimento acerca de todo e qualquer assunto, inclusive assuntos políticos. Nós não estamos aqui, já dissemos isso várias vezes, defendendo a defesa política partidária. Mas, estranhamente,
Há poucos dias estava conversando com as pessoas, com os meus irmãos lá no Centro Espírita, estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, e não somente neste livro. Em vários livros, a espiritualidade maior se refere a Freud. Agora, se nós podemos estudar e devemos estudar a psicanálise, a psicologia, mesmo não sendo doutores, mas estudar um pouquinho acerca dos temas profissionais da psicanálise ou da psicologia, por que nós não devemos aprofundar o nosso conhecimento acerca de um tema tão importante como, por exemplo, ética? Tudo bem. Sobre ética, tudo bem. Mas o que diferencia ética de política? Política é algo inerente ao ser humano. Agora, estranhamente, numa casa espírita, nós debatemos, estudamos, aprofundamos e às vezes nos arrogamos até mesmo na posição de doutores em psicanálise, em psicologia, quando nós citamos Freud, Jung e tantos outros. E por que não aprofundamos em assuntos de vital importância como assuntos políticos? Eu compartilhei logo no começo parte de um vídeo, mas eu vou colocá-lo na íntegra para que você perceba que nem todo político ele se encaixa na acepção depreciativa que a maioria alimenta. Existem pessoas, existem políticos que desenvolvem, que empreendem os seus esforços para dignificar a pessoa humana. Isso não representa dizer que o político, aquele que nos representa, ele se encontra isento de erros, de equívocos. Não, todos nós também equivocamos. Nós estamos aqui para sermos o quê? Dignos. Desenvolver, fomentar em nós o princípio da dignidade humana. Agora, quando nós perdemos o sentimento, quando nós nos isolamos, quando nós tapamos a nossa vista, fazendo com que às vezes nós não percebamos aquilo que está acontecendo ao nosso redor por conta de juízos precipitados, de preconceitos, de medo, de receio, é sinal de que nós estamos nós estamos depreciando o ser humano quando nós estamos nos afastando do propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em João, no capítulo 4, em João 1, ele deixa bem claro que quem ama conhece a Deus. Agora nós vamos amar a quem? Se nós mantemos a nossa indiferença sobre aquilo que está acontecendo aqui agora, no Brasil, nos presídios, às vezes na Ucrânia, ou em qualquer lugar que envolva o ser humano usado como um objeto, nós estamos esquecendo o convite de Jesus Cristo para dignificarmos o ser humano. João deixa bem claro em João 1, se alguém declara eu amo a Deus, porém odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem vê, como ele poderá amar a Deus a quem ainda não enxerga ou aquele que ainda não viu? Não se trata de um contrassenso, um absurdo, uma incoerência, mas a maioria hoje trata de todo e qualquer assunto. Às vezes até como um professor na área da psicanálise. Às vezes na área até mesmo da antropologia, da arqueologia. Às vezes nós tentamos estudar o momento em que Jesus Cristo esteve aqui, onde ele pisou. Quando nós, às vezes, abraçamos o propósito de estudar arqueologia, antropologia, psicologia, psicanálise, é louvável. Agora, precisamos manter um vínculo estreito com o princípio da dignidade humana e não fomentar a indiferença. Existem muitos irmãos que foram indevidamente presos, por exemplo, no evento de 8 de janeiro. E naquela época, quem tem um pouquinho de lucidez percebeu que se tratou de uma armadilha, mas o que me importa? Isso não me interessa. Cada um com seus problemas. E às vezes, com essa postura, nós naquela data,
reservada para irmos a uma igreja, para irmos a um centro espírita, nós ali no templo, nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas, sendo que nós não amamos sequer aquele irmão que nós poderíamos e deveríamos enxergá-lo em sua dignidade. E o que fazemos? Cada um com os seus problemas. Em João 1, ali, ele deixa bem claro, o evangelista, se eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas como eu vou amar a Deus se eu não amo aquele a quem eu vejo, que está ao meu lado, quando eu me deixo vitimar pela invisibilidade humana? Cada um com seus problemas. Será que não chegou o momento da conscientização, da devida conscientização? Não é para usarmos aquilo, o conhecimento de forma indevida, não, é para aprimorarmos cada um. A sua indiferença, a minha indiferença, o meu menosprezo fomenta barbáries. E às vezes as pessoas não entendem por que nós chegamos a, por exemplo, no planeta Terra, em pleno século XX, ter 2 grandes guerras mundiais. Tudo bem, isso comove. Às vezes, muito embora comova o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, nós, todavia, nos mantemos aqui indiferentes com aquilo que está acontecendo no dia a dia. É mais fácil, sei, a gente levar o mantimento. É mais fácil a gente levar o colchão. É mais fácil levar uma blusa de frio. E isso é digno, mas olhar para o nosso irmão, para o nosso semelhante em sofrimento com a dignidade que ele merece, esse é o convite de Jesus Cristo. Eu só peço para que vocês lembrem em algum momento em que Jesus Cristo, ele empreendeu esforços para fazer coleta de alimentos para favorecer aqueles que estavam passando por necessidade do pão. É claro, ele multiplicou os peixes, mas quase sempre, em toda a vida de Jesus Cristo, ele nos convidou a dignificar o ser humano. E não somente os miseráveis, os pobres, aqueles paupérrimos do ponto de vista material, mas os miseráveis, os pobres, aqueles que estavam no poder, comando. Ele deu atenção devida não somente a Pilatos, mas a Caifás e a Herodes. Ele dignificou a criatura humana, mesmo diante daquele que de forma flagrante está não somente envolvido em crimes, mas fomentando a prática de crimes. A conscientização. Se nós continuarmos assim, surdos, cegos, muito embora gritemos para que todos ouçam bem, eu amo a Deus, mas se você não se sensibiliza pelo irmão a quem você deve ver, se a gente não se sensibilizar por aquele irmão que passa por um sofrimento ao nosso lado, um sofrimento moral, uma aflição, alguém que se encontra encarcerado, mesmo de forma devida, anestesiados todos nós, assim continuando, nós estaremos fazendo todo o possível para que o princípio da dignidade humana não seja conhecido a todos. Muitas pessoas sofrem, mas não é fome de pão, é fome de dignidade. Muitas pessoas sofrem não porque falte talvez o alimento no dia a dia, é porque elas ainda não aprenderam a se amar. O dia em que a gente se amar, o dia que a gente aprender a amar o semelhante, nós criaremos uma intimidade com o nosso Pai, com o nosso Criador. E todos nós, saibamos, todos nós somos dignos. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Nós somos dignos e nós, de certa forma, somos divinos. Da mesma forma que nós não abandonamos aquela pedra preciosa na sarjeta, nós também não podemos permanecer na sarjeta moral. Que Deus, nosso Pai, dê força a todos aqueles que hoje são vítimas de injustiças, aqueles que manipulam a mídia,
daqueles que tentam nos convencer acerca de narrativas, que Deus ajude todos aqueles que sofram, mas de nossa parte procuremos acertar mais e, acima de tudo, desenvolver em nós a empatia, o amor. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos e que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que assim seja. Fiquem com Deus. Ele agiu para conter naquele momento da explosão da manada. Coronel, se o senhor errou, que o senhor seja penalizado no tamanho da sua pena, no tamanho da sua culpa. O senhor está com restrição de liberdade. A restrição de liberdade é a maior pena que esse Brasil pode dar a um réu. E o senhor já está cumprindo uma pena de restrição de liberdade. Deixa eu lhe falar, o sargento que veio aqui a semana passada, quando eu e o doutor Paulo, que é especialista em direito penal, começou a somar, o número de dias que ele está preso já ultrapassou a pena por falsificação de documento público, se ele for condenado em falsificação de documento público. O senhor está preso, coronel. Bandidos estão soltos. O senhor está preso. Mas eu precisava dizer aqui hoje, está tendo violação de direitos humanos, eu precisava dizer aqui hoje que o senhor é um grande profissional. Se o senhor cometeu algum erro, que responda no tamanho desse erro, mas a pena que estão lhe dando é muito grave. Eu ouvi pessoas esses dias nas ruas. Meu último encontro com a PM foi domingo passado, no Mamaço. A minha PM aqui é tão humana que estava lá no Parque da Cidade, num grande evento de amamentação. Eu fui cumprimentar todos. Eu ouvi, por exemplo, que o senhor é um homem que defende a lei de uma forma absurda. Como é que o senhor pode ser terrorista? Vou contar um fato aqui, pessoal. Em 2003, eu soube que sua irmã foi assassinada num assalto. E o senhor, em momento algum, defendeu a morte de quem matou sua irmã. A PM lhe admira por isso. Brasília lhe admira por isso. O senhor pediu a aplicação da lei. Como é que um homem que pede a aplicação da lei, no caso da perda de uma irmã, vai ser terrorista? Tem muita coisa invertida nesse Brasil e me preocupa nessa comissão também. Coronel, eu soube das 2 vezes que o senhor foi preso, as crianças estavam em casa. E é uma informação que eu vou lhe trazer, mas já está tudo bem. Nessa segunda prisão, seu menino, sua criança, não ficou bem. Precisou que a família cuidasse muito. Ele já está bem agora. Não quiseram te falar, para não lhe preocupar, mas ele já está bem. Eu soube que ele está bem. Mas eu trago aqui um outro episódio, presidente e relatora. Nesse processo todo, não estão respeitando os direitos da criança e do adolescente. O meu coronel não precisava ser preso na frente do filho. Um filho que sabe que bandido está preso, policial está solto. Agora papai está preso. É difícil explicar para esse menino que o bandido não vai matar papai. Diante de tudo que está acontecendo depois do dia 8 de janeiro, eu queria chamar o grupo Tortura Nunca Mais para acompanhar. Eu queria chamar, doutor Paulo, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Tortura, Prevenção e Enfrentamento à Tortura. Eu queria chamar o Ministério de Direitos Humanos. Nós temos direitos de criança sendo violados. Nós temos direitos humanos sendo violados. Coronel, sua família está lhe assistindo agora. A sua família te ama. Brasília lhe respeita. Estar sentado aí constrangido não vai mudar a sua história, não. Não é esse depoimento, não é esse interrogatório que vai lhe definir. O que lhe define são os anos de trabalho que o senhor já prestou para Brasília. Fica bem, coronel. Essa fase aqui vai passar. Nós vamos chegar aos culpados. E eu só lamento que talvez a União vai ter que pedir perdão a muita gente e indenizar muita gente. Eu me preocupo muito com o ônus que nós estamos trazendo para a União daqui a alguns anos nas ações de indenização. Eu estou preocupada com isso também. Coronel, a gente acompanhou seu depoimento lá, muita coisa que eu queria saber, eu já peguei naquele depoimento. Acho que o senhor acertou em ficar calado aqui hoje, para não ser mais acusado, atacado, humilhado. Nós vamos chegar à verdade. Fique bem. A Polícia Militar está muito triste aqui no DF. Eu quero que o senhor imagine como é que está a moral da minha tropa aqui. Minha, porque eu sou daqui, tá, gente? Eles estão muito tristes, mas esse momento difícil vai passar. E a PMDF não vai pagar o parto, não vai pagar esse parto. A PMDF vai ter um momento de provar que agiu como devia ter agido naquele momento que a manada explodiu. Que Deus te abençoe, coronel. Que Deus abençoe suas crianças. Que Deus abençoe sua família. E obrigada por tudo que o senhor já fez aqui pelo DF.